Ok. Bom dia, Bom dia. eu sou o João Pedro, eu estou aqui com o Thales, ao meu lado, à minha esquerda. Estamos no Obrigado. CMS, bem-vindos à visita virtual do CMS. Nós somos brasileiros, trabalhamos aqui há mais de 2 anos. Você também, Thales? Um pouco mais de 2 anos. Depende do referencial, né? Se É, contar é a formação, um pouquinho. aproximadamente 2, 3 anos. E temos o prazer de ser os guias de vocês durante essa manhã. Nós somos brasileiros e sabemos que nosso sotaque é um pouco diferente do de Portugal, então se houver alguma palavra que a gente diga ou caso a gente acelere a explicação e algo não fique claro, é bom deixar claro já no começo que vocês podem interromper a gente a qualquer momento e também se houver alguma dúvida, Principalmente questões, dúvidas. questões ligadas ao CMS, ao LHC, ao CERN de forma geral, nós seremos muito felizes em responder. Antes de começar, eu vou explicar rapidamente como funciona a visita virtual, né? Nós estamos no CMS, que é um dos 4 experimentos do Grande Colisor de Hadrons. Nós estamos aqui na sala de controle no momento. Em alguns minutos, eu me preparo e começo a descer a caverna experimental, porque o CMS ele fica localizado a 100 metros de profundidade. E a vantagem da visita virtual é que vocês vão poder ver todo o CMS no sentido de eu não tenho nenhuma limitação espacial como guia. Eu posso mostrar a vocês todo o experimento e explicar mais ou menos como o CMS é construído, como ele funciona, como ele opera e como fazemos manutenção, atualização do detector e tudo mais. E é isso. Espero que a visita seja boa, vocês aproveitem. De novo, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem nos interromper. O Thales vai ficar aqui com vocês, ele fica na sala de controle. Em algum momento pode acontecer de eu perder a conexão por conta de elevador, algo assim. Ele está aqui para estar com vocês, né? Para explicar o que está acontecendo. E é isso. Zoltan, can we share this? Agora vocês conseguem ver uma imagem na tela, suponho. Sim, sim. Não sei se vocês têm uma pequena noção de onde estamos localizados. Vamos ver aqui uns fatos interessantes: as montanhas, o lago, o famoso Lago de Genebra e o Anel do LHC. Volta de 27 quilômetros de perímetro, tanto quanto razoável. Nós temos como. Então vocês podem ver aqui o CMS está um pouco apagado porque está em branco aqui à esquerda, né? É nesse ponto que estamos, Ponto mais aqui, distante do que é o ponto mais distante do site principal do CERN, que fica do outro lado, onde vocês estão vendo escrito aqui Atlas e CERN. Aqui ficam todos os offices, todos os laboratórios menores. Tem alguma coisa também num outro site que fica aqui nessa região, um pouco mais à esquerda, mas ainda assim muito longe do CMS, né? São uns 20 minutos de carro para você atravessar aqui toda essa, né, um campo lindo aqui, um interior lindo aqui na França, né? Aqui a fronteira com a França, esse pontilhado em branco que vocês estão vendo aqui. Então o CMS fica do lado francês, enquanto que o Atlas está do lado suíço. Os outros 2 experimentos são o LHCb e o Alice, ambos do lado francês. O Alice fica numa cidadezinha que tem aqui chamada Saint-Genis-Pouilly, e o LHCb fica perto do aeroporto de Genebra, entretanto, do lado francês. Então, essa imagem é só para dar uma noção do tamanho do tubo do LHC, que também está a 100 metros de profundidade. Então, se você está andando nessa região que você não vê o tubo do LHC, é como o metrô, ele está passando por baixo de você, você não faz ideia disso. E é isso, estamos aqui no CMS, nesse momento, a nível da superfície, onde fica a sala de controle, e acho que a gente pode começar a falar um pouco mais sobre a sala de controle. Como vocês podem imaginar, primeiro por ficar a 100 metros de profundidade, e segundo por ficar ligado enquanto está tomando dados, e terceiro por existirem prótons acelerados, porque esse é o princípio de operação da LHC. Prótons são acelerados em direções distintas e colidem no centro
de um desses 4 experimentos principais, CMS, LHCb, Atlas e Alice. E toda partícula carregada, quando é acelerada, ela emite radiação. Então, por esse ponto também, o CMS está numa região controlada de radiação. Não é possível acessar o experimento durante a tomada de dados. Então, nós temos um detector imenso em que a gente precisa controlar, em que a gente tem que mandar alta voltagem, baixa voltagem, fazer leitura de sinal e uma série de outras coisas para segurança, em que nós não podemos estar lá monitorando o detector ao vivo, né, enquanto ele está tomando dados, enquanto ele mede o que é produzido pelas colisões próton-próton. É exatamente esse o princípio, não só do CMS, como também dos outros experimentos. Medir o que é produzido a partir dessa colisão. E a colisão é feita a uma altíssima energia. Agora estamos fazendo, não agora nesse momento, né, mas durante o ano, as colisões ocorrem a energia de 13,6 teraelectronvolts, que é a maior energia já alcançada por um acelerador de partículas, e nesse momento não podemos ficar lá embaixo. Então a pergunta que fica é: como controlar um experimento desse tamanho, com tantas subpartes, com tantos subsistemas, com tantas tecnologias, outros detectores dentro dele, se não podemos ficar lá vendo se a luz está verde ou vermelha? Falando de forma bastante simplificada, claro. Mas como que a gente controla os parâmetros? Esses parâmetros do detector e também os parâmetros do feixe de prótons do LHC são controlados a partir daqui, da sala de controle, que fica na superfície, numa região que não é supervisionada por radiação, em que podemos entrar com tranquilidade. Vocês vão ver que para ir lá embaixo eu preciso portar um objeto como esse, que é um dosímetro. Então ele coleta toda a dose de radiação que eu recebo e eu preciso ler esse aparelho aqui uma vez ao mês, para poder ter certeza de que eu não estou recebendo dose de radiação além do que é seguro. Enquanto que para ficar aqui na sala de controle, isso aqui é dispensável. Nós não precisamos usar esse dosímetro, porque estamos em segurança, o CMS está a 100 metros de profundidade, e aqui não há risco de radiação. Então, eu gostaria primeiro de perguntar se já há alguma pergunta, alguma questão sobre o que eu disse até agora, ou se eu posso já me preparar para descer enquanto o Thales explica a vocês um pouco mais de detalhes sobre o CMS. Alguma curiosidade? Não? Para já ainda não. Para já Ainda não? Ok, então eu vou me preparar para descer. Enquanto isso, o Thales diz a vocês um pouco melhor como funciona o CMS, como ele é constituído, e tenham sempre isso em mente. O papel do CMS e dos outros detectores, dos outros experimentos, Alice, Atlas e LHCb, é medir o que é produzido a partir das colisões próton-próton. Então, a colisão ocorre, não tem nada para medir o que está acontecendo ali. Não tem como ver essa colisão. O que a gente mede no fim do dia é o final, são os componentes finais dessa colisão. E a partir da física que a gente conhece, e a partir da física do CMS, a gente reconstrói o que foi gerado ali. Então é um trabalho meio de detetive. E o Thales, enquanto eu me preparo, explica para vocês como que o CMS é constituído, ou seja, como que a gente consegue ter dicas e como que a gente junta as provas. Pensem aí numa história de true crime que hoje em dia é tão famoso, né? Como que a gente junta as pistas e as provas para poder entender o que aconteceu numa região que a gente não pode ver ou medir diretamente. Tá? Me despeço de vocês por 1 minuto e deixo o Thales com vocês. Então, assumindo, como o João comentou, a gente está procurando rastros, pistas, para a gente poder interpretar esses experimentos, os 4 deles, como uma grande máquina fotográfica. Vai nos dar informações, nos dar dados, de uma certa forma. E esses dados, eles precisam passar pelo menos por algum tipo de monitoramento, se esses dados têm a qualidade necessária e se eles podem ser utilizados para o que a gente pretende fazer no próximo passo. E isso tudo é feito aqui na sala de controle. Tem provavelmente mais computadores e telas aqui do que pessoas, mas isso aí muda daqui a pouco, quando começarmos novamente a tomada de dados. Então, voltando aqui, esse é um pequeno esquema do que vocês viram no slide anterior, mas um pouco mais de informação. Aqui estamos no CMS novamente. Novamente, realmente o esquema de como nós estamos nesse momento aqui no point 5, que é na superfície. Para acessar o CMS ou qualquer outro experimento, você precisa de fato descer por mais ou menos 100 metros.
Tem duas formas, o elevador e a escada. A gente vai poder conversar nisso um pouquinho um pouco à frente, quando o meu amigo João estiver na caverna, porque tem uma curiosidade bastante interessante. Mas por enquanto aqui para vocês terem uma ideia de como esse complexo ele funciona. Tem tanto o nível na superfície, onde tem em especial as pessoas, os escritórios, os computadores, o maquinário, digamos assim, tanto com o nível inferior, onde você tem de fato a magia acontecendo, onde você tem as colisões, você tem a física acontecendo ali. Então, esse é um pequeno esquema. Um pouco dos 4 experimentos. Em especial, no CMS, a gente está interessado no resultado da colisão de 2 prótons. Então, a gente tem uma série de subsistemas que envolvem esse ponto de colisão. Então, vocês poderiam imaginar o CMS como se fosse um prédio, um edifício, e o tubo do LHC onde ocorrem as colisões, como se fosse, por exemplo, um cano que passa água, assim, uma coisa. É um equipamento muito grande, em volta de uma coisa bem singela, que seria o nosso tubo do fecho. A gente tem uma série de subsistemas, funciona de uma maneira semelhante para cada um dos 4 experimentos, cada um com suas peculiaridades. Mas o coração, a ideia principal, ela é bastante semelhante. Oh, então já temos imagens aqui. Aqui temos o João a caminho da Oi, caverna. pessoal, me Oi, escutam? Perfeitamente, sim. maravilha. Ótimo. Vocês viram mais ou menos, deixa eu aparecer na câmera. Vocês viram mais ou menos por onde a gente passou agora. Então, a gente saiu da sala de controle, passou por um corredor e chegamos aqui agora em um dos acessos à área restrita, porque a área restrita já começa na superfície. Então, como eu disse para vocês, utilizando esse aparelho, esse dispositivo, nós conseguimos acessar aqui. Então, esse é um dosímetro e sem isso não é possível entrar aqui. Então, por razões de segurança, aqui o nível de radiação ainda é muito baixo, mas existem 2 níveis de segurança. Aqui e lá embaixo existe outro, como eu vou mostrar para vocês. Agora, eu preciso ler o meu aparelho aqui e entrar. Enquanto eu vou entrando e acessando, o Thales explica para vocês o que está acontecendo. Certo? Agora ele vai fazer a leitura do dosímetro para medir o quanto de doses já tem ali. Depois ele tem que fazer a leitura novamente. E como mais uma questão de segurança, ele precisa escanear a retina ali naquele equipamento, no qual ele está mexendo nesse momento. Então, assim, para acessar esta região, você precisa passar por esse processo. Não há uma forma de não passar por esse processo. De forma que você precisa também do acesso para tal, porque é um ambiente controlado. Tanto do ponto de vista de radiação de segurança, quanto do ponto de vista um equipamento, uma máquina, não é qualquer pessoa que pode estar próxima a ele para uma coisa que pode causar, né, problemas, causar danos, que não é nosso interesse. Então, também a Noemi está passando. Consegue ver com mais detalhe o procedimento em si. Como funciona? Está ali o João. E cá vamos novamente. Bem, então essa, como ele mostra para vocês agora, é a área de acesso. Então, do lado de cá tem mais 2 portas como essa, caso queiramos acessar o experimento, mais pessoas, né, para entrar ao mesmo tempo. Aqui a área de material, então é lógico que você não é permitido você entrar por essa porta, porque a porta, como o Thales disse, você não apenas faz a leitura da sua retina, mas existe um sistema de laser interno que impossibilita você de entrar com outra pessoa. Então, vamos supor que eu pegue um de vocês, traga aqui o CMS e dê o meu dosímetro. Vocês não conseguem entrar. Primeiro, porque a leitura da retina não vai bater. Não serei eu, será um de vocês. E segundo, se eu quiser, ao invés de entregar o meu dosímetro a vocês, pegar alguém comigo para poder entrar, a porta consegue identificar que tem mais de uma pessoa dentro. Isso também não é permitido. Se você precisa trazer caixas, aparelhos, coisas maiores, claro que não cabe nessa porta. A gente precisa acessar, como a Noemi mostrou anteriormente, a porta azul, para entrada e saída de material. Bem, agora chegou o elevador, temos muitos visitantes aqui. Vamos entrar no elevador do CMS, talvez a conexão se perca. Por essa tela, vemos o quão para baixo estamos indo, né? Estamos no nível 0, que é a superfície. Agora começamos a ir para baixo. Noemi mostra agora a vocês os níveis. Então, lá embaixo na caverna temos o -1,
a 85 metros de profundidade, o menos 2 a um pouco menos de 90 metros de profundidade, e o -3, que vai estar 98,5, 97,5 metros, e do -3 acessamos a caverna do CMS. No momento, vamos ao -2. Então, a partir do momento que eu aperto aqui, a porta se fecha, a conexão deve ser perdida por um momento, enquanto isso, Thales explica como funciona o elevador. Então, voltando ao elevador, talvez uma das questões mais interessantes desse experimento é que, por exemplo, no caso de um incêndio, qual geralmente é a primeira recomendação? Pegue as escadas. Aqui é um pouquinho diferente, até porque vocês conseguem imaginar subir 100 metros de escadas, pessoas numa emergência, então aqui a coisa funciona um pouquinho diferente. A ideia é que o elevador seja um método de segurança numa emergência. O elevador ele é construído de forma a ser resistente a fogo, resistente à radiação, resistente à água, resistente a praticamente tudo. Então, talvez o único lugar do mundo em que o elevador seja a saída de segurança, que é uma coisa bastante curiosa, que geralmente sempre gera questões. Por que pegar o elevador? Por que estamos pegando o elevador? Provavelmente o único lugar do mundo que você pode dizer. Dessa maneira, vocês conseguem ver o elevador em si descendo, ali a 87 metros. Infelizmente não é possível acessar o chão propriamente dito da caverna, onde o CMS foi montado. Mas vocês vão conseguir chegar bem perto e ter uma grande noção disso aí. Certo, chegamos. Tudo certo. Estamos no -2. Obrigado, Thales. O que é importante dizer aqui, como eu disse, por razões de segurança e de radiação, nós nunca vamos colocar toda a eletrônica dentro do experimento CMS, porque parte da eletrônica ela não é resistente ao nível de radiação que ocorre na caverna experimental durante a tomada de dados. Então, por isso, diferentes níveis. Por isso, -1 e -2. Antes do -3, onde está o experimento. Então, aqui a gente está entrando numa das cavernas de serviço. O que significa caverna de serviço? É onde toda a eletrônica que não suporta a radiação é colocada. E por razões de espaço, vocês vão ver que a caverna onde está o experimento, ela não é muito grande. Então, toda a eletrônica que ou por razões de espaço ou por razões de tolerância à radiação, ela fica armazenada aqui. Parte no -1. Aqui é algo importante que podemos mostrar, é um dos acessos ao CMS. Então, o CMS, os detectores podem descer por aqui, por esse buraco imenso que leva até a superfície. Aqui, como eu disse a vocês, já estamos a quase 90 metros de profundidade. Então, esse aqui, do lado de cima, é o acesso à superfície, e a parte de baixo, que é aqui no andar de baixo, estamos no -2, então no -3 é justamente onde fica o CMS. Can you show down the access to CMS? Então tem uma garagem aqui embaixo, na parte inferior, onde algumas partes o CMS, quando foi instalado, ele foi instalado em partes. Ele é um detector imenso, muito maior do que esse acesso aqui. Então, o CMS foi primeiro construído na superfície e depois eles fizeram a descida do CMS em partes, em pedaços. Como talvez fique um pouco mais claro quando a gente vê o experimento. Bem, entrando agora na caverna de serviço, o Zoltan me garantiu que vocês continuam me ouvindo muito bem, mas eu não ouço vocês tão bem assim, porque tem muito ruído. Então, aqui vocês conseguem ver toda a parte eletrônica. Essa aqui é uma parte ligada à segurança do detector. Se algo vai mal, se a temperatura de alguma eletrônica sobe no detector, esse sistema desliga e ele está sempre monitorando. E, em caso de alguma emergência, ele vai desligar essa eletrônica. E, se for alguma coisa muito séria de fato, ele desliga todo o CMS. Certo? Existe também, em super último caso, um sistema de alarme de incêndio na caverna que libera água no detector. É claro que nesse caso, por que ele é o último caso? Se isso acontece, se algo realmente pega fogo, a gente perde o experimento, porque ele vai botar água para que o fogo não se alastre, mas o CMS está perdido. Então aqui, esses outros corredores são o corredor da eletrônica, que fornece a alta voltagem e a baixa voltagem ao CMS. Então, vocês veem todos esses cabos fornecendo alta voltagem ao detector. Nesse momento, pegamos uma escada. Então, aqui, desculpe, essa região que estamos agora, ela está alinhada exatamente ao meio do CMS. Então, o que significa que
O túnel, ou o tubo do LHC, passa exatamente nessa altura. Ele está, inclusive, atrás dessa porta, mas infelizmente não é aqui, a gente vai entrar agora. Aqui temos um bonequinho utilizando uma coisa que chamamos de Self-Rescue Mask. Então, no caso de como o espaço é extremamente comprimido, você precisa usar um objeto como esse na cintura. Se acontece algum vazamento de gás, por exemplo, é usado hélio líquido para o refrigeramento. Caso esse hélio líquido vaze, ele vira gás e expulsa todo o oxigênio da região. Então você perde o ar. O que essa bolsa faz é ela transforma o CO2 que você expira em oxigênio e você o expira novamente. Isso pode aguentar mais ou menos 10 minutos, a depender do quão nervoso você está. Ele tem um óculos muito legal também, pode ser usado. Então, em caso de alarme, temos que botar essa máscara. Existe um curso para colocar essa máscara o mais rápido possível e você vai ter de 10 a 15 minutos para poder sair da caverna. É claro que se você fica nervoso, você respira mais e você acaba com o oxigênio, ou a reação química, né, os componentes da reação química mais rápido. Então, agora, como eu disse, existe uma outra porta de acesso, onde faremos exatamente a mesma coisa. Então, eu passo o meu dosímetro. A porta abre. Talvez eu perca a conexão no momento. Então, passar pela porta, o procedimento é similar, bastante similar ao outro. Só que aqui é uma porta um pouquinho mais sensível, porque nem sempre o acesso da primeira porta garante o acesso a essa segunda porta. A depender do, por exemplo, se estivermos em tomadas de dados, esse acesso aí ele é bastante controlado. Isso até proibido. Mas neste momento podemos acessar devido ao fato de estarmos em uma pausa técnica. Voltar o procedimento novamente. Uma coisa interessante aqui, que a Noemi vai mostrar agora para a gente, é que a região onde estávamos é separada do CMS por essa parede. Olha o tamanho da parede, de concreto, para manter toda a radiação que é produzida aqui durante as colisões dentro da caverna, isso não afetar, porque como o Thales disse, durante colisões podemos acessar apenas até aquela porta onde passamos agora. E aqui é proibido. Então agora, bem-vindos ao CMS. Estamos entrando aqui. Noemi vai mostrar para vocês. Tem alguns visitantes, então eu vou tentar sair um pouco dessa região aqui. Noemi mostra para vocês a porta, ou seja, se vocês vêm aqui pessoalmente, esse é o limite. Vocês não conseguem acessar mais do que isso. Então, o que vocês estão vendo aqui é o feixe, esse é o feixe de prótons, por onde os prótons passam. Esse é um dos finais do CMS. Nós estamos do lado negativo do CMS. Tem o lado de lá, que é o lado positivo, que é exatamente simétrico a esse. Essa coisa vermelha que vocês estão vendo é simplesmente aço para poder proteger o detector da radiação do próprio feixe. Porque alguns detectores do CMS, eles não aguentam também a taxa tão alta de radiação produzida. Então, eles podem até aguentar no momento, por 1 ano, 2 anos, mas o CMS vai tomar dados pelos próximos pelo menos 20 anos ainda. E ele já existe há mais de 20 anos. Então, de forma a proteger o detector dessa radiação, existe toda essa parte de aço e que também é complementada por essa parte verde e depois por essa parte abóbora, e ainda tem uma outra parte, isso aqui se fecha, né? Como vocês estão vendo aqui, isso aqui vai se fechar para cobrir a parte verde, e depois tem uma outra parte abóbora que ainda vem por cima de forma a segurar a radiação dentro do CMS, que isso não afete os detectores. Oh, João, Vamos subindo aqui. João, posso fazer uma pergunta? Sim, Só para ter uma ideia, o diâmetro do tubo por onde passam os prótons, isso será mais ou menos quanto? é muito pequeno. É? Muito, da ordem de centímetros. Como vocês podem ver por aqui. Ok, Noemi vai dar um zoom. É da ordem de centímetros. muito bem. É como um cano e um prédio, por exemplo, a comparação.
Exato. E você vê, não sei se é possível ver na imagem, acho que não, mas na parte mais interna existe uma liga elástica aqui dentro segurando o tubo do feixe. Porque como o CMS ainda está parcialmente aberto, não existe toda outra estrutura que vai vir para fechar o CMS, há o problema de que esse tubo possa se quebrar. Então eles colocam uma liga aqui dentro, segurando, dando sustentação ao feixe, que é claro que posteriormente ela é desligada. Mas para responder a sua pergunta justamente, o tubo do feixe é da ordem de centímetros, é muito pequeno. E é o vácuo mais perfeito do universo. Tem que tirar todas as outras partículas que estão aqui dentro do tubo, né? Para que não haja interação com os prótons que você está acelerando. Certo? Aqui é uma visão excelente de todo o CMS, então vocês podem ver o tamanho. É algo realmente muito grande. E acho que o que dá para ser mostrado de alguma... Talvez aqui... I want to show them the slices. There, ok. Então agora vamos subir. Eu espero... Noemi vai na frente. Porque o que eu quero mostrar a vocês agora é como o CMS é dividido. Como eu disse, nós não podemos transportar, nós não podíamos há 20 anos atrás transportar todo o CMS para baixo da mesma forma. Então vocês veem aqui, é claro que aqui ainda há uma separação, ele ainda não está completamente fechado, mas o CMS é formado por esses pedaços, vocês estão vendo aqui desse tamanho mais ou menos, e aqui tem outro, e lá tem outro, e assim vai. Então são 5 na parte central, mais 4 de cada lado, então são, faça uma conta para mim, 13 no total. E isso foi trazido aqui para baixo, um de cada vez. E detalhe, na ordem correta, porque se você coloca um desse errado, trocado, não tem espaço aqui na caverna para você fazer a manobra e trocar ele de posição. Então é realmente um detalhe, né? Isso exige uma dedicação muito grande. Não, agora vamos nos movendo para vocês conseguirem contar todas as partes do CMS. Aqui a gente está chegando na região central, né? Então a gente está pelo meio do detector. As colisões prótons ocorrem lá no fundo, lá dentro, né? No centro do CMS. Então agora já estamos do outro lado, a gente estava do lado negativo, aqui já é o lado positivo do CMS. E aqui existe uma coisa muito interessante para mostrar. Olha quantos pedaços, né? Como eu disse, 13 no total. Alguém contou aí, não? São vários pedaços. Aqui está acontecendo uma coisa muito interessante, que, como eu disse, ele é simétrico dos dois lados. Aqui, eles já fecharam a estrutura abóbora e eles estão trazendo aquela estrutura extra que eu disse a vocês para proteger o detector da radiação do feixe. Então, a parte de baixo e a do meio já foi instalada, agora eles vão instalar a parte superior. Então, essa parte frontal, ela é toda coberta por essa proteção laranja. Assim, imagine o trabalho que é toda a parada técnica. Se a gente quer acessar alguma coisa do CMS, a gente precisa retirar isso tudo e abrir o detector. Porque essas partes que vocês viram ali, esses pedaços do detector, eles se movem para que a gente acesse os subdetectores, o que está de fato dentro do CMS, que é o que vai medir as partículas. Certo? Alguma outra questão? Essas partes laranjas são feitas de aço ou de concreto? Essas laranjas são concreto. Então você pode imaginar o peso de uma coisa. E é claro que quando elas são retiradas, elas são levadas para a superfície. E isso acontece sempre que tem uma parada técnica e precisamos acessar algo dentro do detector. Então eles vão desmontar isso tudo, levar a parte laranja mais externa para cima. A parte laranja mais interna ela é aberta para os dois lados, como a gente viu do lado negativo. E aí a gente consegue mover cada pedaço do detector. Então, por exemplo, essa parte aqui, se você está vendo, quando tudo que está aqui é retirado, ela move e pode até encostar lá na parede.
e dessa forma conseguimos acessar o que está dentro do detector. Aqui na configuração atual, não é possível ver nenhum subdetector do CMS. Todos eles estão aqui dentro, desse cilindro gigantesco. A única coisa que dá para ver são essas coisas azuis, que é a primeira eletrônica que chega, tanto do que chega do detector, como a baixa voltagem, que se ela tiver com um cabo muito longo, ela pode perder a energia, então ela está mais próxima do detector, e também o primeiro nível de leitura. Isso fica aqui. Todo o resto está lá na outra caverna, no -2, onde estávamos antes. Então, uma coisa interessante também, uma coisa interessante também é a parte das condições do ar aqui. Então, umidade, temperatura e pressão são controlados e existem todos esses tubos que vocês estão vendo de alumínio, tanto trazendo o ar para cá, como levando o ar impuro. Então, a temperatura aqui é 21,5 graus todo ano, ela não muda, principalmente durante tomadas de dados, porque o CMS fica completamente fechado, aqueles buracos onde existe a conexão com a superfície, eles são fechados durante tomadas de dados, e a pressão também é super estável, uma atmosfera estável, e a umidade também é controlada em torno de 40%. Alguma outra dúvida? Aparentemente ainda não. Bem, aqui a Noemi vai mostrar para vocês agora uma outra conexão com a superfície. Então aqui tem um outro buraco que leva diretamente ao nível 0 do CMS. Ele é um pouco maior do que o outro. Então, quando queremos descer alguma coisa ou subir com alguma coisa, podemos subir por aqui e levar até o chão do CMS. Tem o showdown? Não. Go down. Ô, E João, essa é a estrutura, esse é o chão do CMS. A gente chama de X1, que é o nível 1. Diga, alguém me disse alguma coisa? João, Perguntas? uma pergunta que é: de quanto em quanto tempo é que tomam os dados, é que recolhem dados? E também há aqui uma questão que é: sempre que entra no edifício, porque é que não passa por um processo de desinfecção? Porque é que é Você só. pode repetir? Quando acessa a caverna, só faz. Sim. Só verifica a retina, não é? Porque é que não faça por um processo de desinfecção? Porque é que não há esse procedimento? Um processo de, desculpe, Desinfecção. Eliminar impurezas. Porque é que não elimina impurezas? Não é necessário. o ar, você está dizendo? Você diz do ar? Sim. Aqui temos muitos detectores a gás, que são extremamente sensíveis ao ambiente e ao que há no ar. Toda a câmara de muons, que eu acho que o Thales passou por isso um pouco rápido, porque logo eu peguei a conexão aqui, toda a câmara de muons ela é feita de detectores a gás. Então, as condições ambientais, né, as condições do ambiente são muito importantes. Inclusive, a qualidade do ar. Assim, não é uma qualidade estupenda, mas você não pode ter um ar de baixa qualidade. Não precisa ser perfeito, mas não precisa ser de baixa qualidade. Aqui agora estamos do outro lado. Só uma explicação rápida. Teve uma outra pergunta que eu não peguei ainda. Mas é só para vocês terem uma outra visão da parte do aço, do cimento, que vai fechar depois e cobrir todo o feixe de prótons. Qual foi a outra pergunta? Outra pergunta tem a ver com a recolha de dados. Quando vocês Sim. fazem ações, de quanto em quanto tempo é que fazem essa recolha de dados? Então, o que acontece? Existe uma colisão lá dentro a cada 25 nanosegundos. É claro que nós não armazenamos todas as colisões, porque nós sabemos que muitas das colisões não vão trazer nada de interesse. São colisões que a gente não quer analisar, que são de processos já muito conhecidos, e isso não vai trazer para a gente nenhuma descoberta. Então, nós não armazenamos isso tudo. Isso é feito ao vivo, online. Durante a tomada de dados, a escolha do armazenamento é feito. Então, são dois níveis, um de hardware, um software. Primeiro hardware, depois software.
para que você diminua essa quantidade de dados que acontece e você diminua essa taxa para o que é de fato armazenado. E a partir daí, você começa a reconstruir os objetos físicos. Quer dizer, como que você sabe que foi produzido um elétron, como você sabe que foi produzido um míon, como você sabe que foi produzido um fóton, e por aí vai. E isso já é feito offline, isso já é feito a partir do momento em que esses dados já são armazenados na central, que não fica aqui, fica num outro site do CERN. Respondi a tua pergunta? Ou você tem alguma outra pergunta baseada no que eu disse? Que é algo um pouco complexo. Se alguma coisa não ficou muito clara, você pode perguntar novamente. Posso complementar aqui, João, um pouquinho? Está Sim, esclarecido? claro. Thales, complementa. Enquanto isso, a gente vai mostrar o outro lado, que é simétrico, onde a gente estava, e vocês podem ver novamente os pedaços do CMS. Agora vamos andar aqui na varandinha. Certo. Então, Então, aqui vocês vão contando. Para completar a sua pergunta, em geral, nós temos ciclos de período de tomada de dados. Por exemplo, tivemos um entre 2015 e 2018, uma parada técnica entre 18 e 22, e agora estamos no período de tomada de dados que se estende, em princípio, até 2026, do qual geralmente a gente tem pequenas paradas entre esses períodos para manutenção, troca de equipamentos que vão se desgastando, tanto com o tempo, quanto com o uso, quanto com a radiação. E depois temos períodos maiores, do qual o detector fica parado por múltiplos anos, 3, 4, 5, às vezes até um pouco mais do que isso, de forma, por exemplo, ou ter a manutenção de alguns certos detetores, ou de fato trocá-los por inteiro. Então, se tal detetor, tecnologia ficou um pouco mais obsoleta, se encontrou uma oportunidade melhor, se usa essa parada maior, onde se troca, por exemplo, um sistema inteiro. Isso já leva um pouco mais de tempo, mas em geral são ciclos dessa maneira: tomada de dados, períodos técnicos de manutenção, um pouco mais de tomada de dados, uma parada maior, do qual você tem uma manutenção maior, mais minuciosa, ou você pode até ter trocas de equipamentos, por exemplo, já algo mais complexo, mais custoso em todos os aspectos, né? Não só de dinheiro, mas de recursos de modo geral. Volto com o João, então. Pessoal, me ouvem? É. Só para mostrar uma coisa interessante desse lado, que não está igual assim do outro lado ainda, mas aqui existe um detector frontal, onde vocês veem toda essa eletrônica, aqui essas coisas verdes e azuis, são eletrônica de um detector que está aqui dentro, cujo objetivo é medir prótons que interagem e interagem elasticamente e voltam para cá. Ou então hadrons, que são a mesma família do próton, partículas que são produzidas nessa região muito frontal. O frontal que eu digo é próximo da linha do feixe. Tudo que vem próximo da linha do feixe tem um altíssimo impacto de radiação. Então você tem que construir um detector que seja capaz de medir o que você quer em um ambiente em que tem um monte de coisa que você não quer agindo no seu detector. E isso pode, primeiro, prejudicar a eficiência do detector e medir o que você quer que ele meça. Isso também pode ter uma influência na longa vida do detector. Com o tempo, ele pode começar, como o Thales falou, o que acontece às vezes, o detector envelhecer com o tempo, ele perder a eficiência de tanta radiação que ele está recebendo, né? Então, o nome desse detector é Forward Hadronic Calorimeter. Então, é um calorímetro de hadrons frontal. E aqui, toda a parte do shield, né, da cobertura anti-radiação que vocês estão vendo, ainda sob instalação. Então, o próximo passo é colocar mais uma aqui em cima e depois fechar a parte superior. Alguma outra pergunta? Desculpa, porque eu não consegui ouvir bem o que o Thales disse. Posso? Neste momento tens mais engenheiros eletrónicos aí a trabalhar do que físicos aí dentro. Na caverna, sim. Na caverna, sim. Muitos técnicos, que é quem faz esse trabalho, por exemplo, de trazer isso que a Noemi está mostrando agora. Essa é a outra peça. Ela estava na superfície, foi trazida para baixo e agora vai subir. O próximo passo. Eles foram almoçar agora, depois do almoço, o que eles vão fazer é colocar isso daqui na parte superior. Mas, de fato, eu sou físico, Thales é físico. Mas a maior parte das pessoas que trabalham aqui dentro são técnicos e engenheiros, né, para poder desenvolver isso daqui. Quer dizer, agora o CMS a gente está mais na parte de manutenção. Até o LST. Tem coisas novas sendo instaladas, por exemplo, semana que vem tem mais um disco de câmaras de detectores de muons que vão ser instalados, mas a atualização de fato vem em 2026, como o Thales disse.
mas a parte de manutenção disso daqui também dá muito trabalho. Físicos conseguem fazer, mas a parte da atualização de todo o desenvolvimento e do projeto, isso geralmente é feito por engenheiros, de fato. Só até para acrescentar 2 pontos aqui. O primeiro é que, em geral, temos pequenas paradas ao final do ano, não só por conta de festivo de Natal, mas também por conta de energia, economia de energia. E o segundo ponto, que vai na linha da pergunta e do que o João comentou, é que é uma grande colaboração. Então, você tem espaço para não só um experimento de física, só tem físicos, não. Você tem físicos, técnicos, engenheiros, físicos teóricos que não tem nem ideia do que é essa máquina que está aqui, só sabem, só em geral trabalham com contas, com modelos. Então, se você tem você tem um campo, uma variedade de possibilidades assim muito grande, não só, digamos assim, aquela figura caricata que a gente tem do físico no laboratório com seu jaleco, né? Que nós temos espaço para engenheiros, eletrônicos de software também, muito disso é via software, técnicos e por aí. É um mundo à parte, por isso que chama colaboração. Não dá para ser feito por um Exato, grupo exato. pequeno de pessoas ou de especialidades. É uma coisa. Tem aqui outra pergunta, pode ser? Claro. Chega ali à frente, Tiago. Microfone. Podes falar, podes falar. Fala aqui. Sim. Vocês tencionam medir, por exemplo, o que através, por exemplo, tem a colisão, vocês retiram os dados através de quê? Da radiação emitida, os sensores detectam o quê, basicamente? Isso é uma boa pergunta. Bring this to the screen. Ok. Só tem. Acho que agora vocês estão vendo uma imagem aqui na tela, junto a mim. Então a gente coleta os dados a partir desses subdetetores aqui, por exemplo, o mais interno, que tem relação com a trajetória das partículas, ou basicamente, elas foram produzidas e elas passaram pela direção A, pela direção B, pela direção C, ou que tipo de partícula é. Você tem os calorímetros, que em geral vão medir energia, então vai te permitir identificar que tipo de partícula foi produzida e que passou por ali. E por fim, como o João comentou bastante, tem a parte dos míons, ou como os portugueses chamam de muons, que seria o nosso produto final. É mais ou menos a mesma ideia. Então aqui uma visão um pouco mais lúdica, um pouco mais prática. As colisões acontecem aqui no centro, no qual pode se produzir virtualmente qualquer coisa. E você começa a, digamos assim, colocar pequenos vínculos, pequenas informações, tá? Ao passar do primeiro nível, você descobre se ela é carregada ou não, por exemplo. Ao passar do segundo nível, você descobre que tipo de caráter essa partícula tem, se ela é um elétron, se ela é um fóton, se ela é algo parecido ou se ela não é nada disso. Por fim, como o João chegou a comentar, a parte dos hadrons são partículas um pouco mais complexas, que ficam nesse segundo nível, nesse terceiro nível aqui. E por fim, se ela passa por todos esses obstáculos, por assim dizer, a gente consegue identificá-las como um tipo de partícula bastante especial, que seriam os míons. E por fim, uma curiosidade, o João comentou sobre o calorímetro frontal e você comentou dos dados também. A gente tem em cada feixe de prótons por volta de alguns milhões de prótons. Entretanto, em média, a gente tem apenas 60 desses prótons colidindo por colisão. Então, uma boa parte disso a gente não consegue nem, de fato, estudar. Por isso, o sistema também, como o João comentou, o sistema de escolha, de coleta de dados. Eu tenho uma colisão, mas 90% do que eu estou produzindo aqui não vai me acrescentar nada que eu já não saiba. Então, eu preciso de um sistema muito bom que diferencie o que é importante, o que parece promissor e o que pode simplesmente ser descartado, de certa forma. Então, todo esse sistema faz parte da coleta de dados. Usa inteligência artificial para fazer essa seleção ou escolha de colisões ótimas. Você teria, como o João comentou, 2 sistemas. Um sistema online, que ele é praticamente em tempo real. Ele usa, em geral, informações mais básicas, mais simples, ou de mais baixo nível, no termo técnico, para decidir se esse evento é bom ou ruim. Então, ele já faz uma pré-seleção ali. E existe um segundo nível, que já é mais complexo, que é em base de software, que você já tem informações um pouquinho mais complexas, que demandam um pouco mais de combinação de outras informações de nível mais baixo. Aí isso é feito o que a gente chama de offline, que é após a colisão, então tem um tempo a mais para o algoritmo tomar essa decisão, se o evento é promissor, se o evento não é.
Então você sai de um sistema de milhões de colisões para algumas poucas colisões ao final do processo, que você armazena e pode utilizar, por exemplo, por caso que eu sou um pouco mais, que é o meu trabalho mais, que é uma análise, você pega esses dados e analisa a procura de algo específico, algum tipo de fenômeno, algum tipo de partícula, e você utiliza esses dados já no processo final para fazer o seu estudo, por exemplo. Seria um dos caminhos possíveis aqui dentro. Esses dados são enviados para vários pontos do planeta, não é? Portanto, Eles são processados em diversos pontos do planeta, sim, porque não tem como você está num lugar só, então você tem um sistema. Acho que eu não sei se eu tenho essa informação. Do you have information about the institute? In this, I don't think so. Not in data. Okay. It was 150. Ok. Só a gente tem mais ou menos 150. Teria um mapa para mostrar para vocês que a gente estaria processado em vários lugares. Europa, Ásia, Estados Unidos. Tem um no Brasil também, especificamente no Rio de Janeiro. Ele é levado para todos os lugares, depois ele é, digamos assim, né, armazenado novamente em pequenas porções que você pode acessar para fazer um estudo, mas aí já é a parte final da coisa. Mas a princípio, sim, o trabalho é dividido por vários institutos, várias colaborações, tanto trabalho mecânico lá na caverna, de montar coisa, de construir, de testar protótipos, tanto o trabalho de software dessa coleção de dados, quanto o trabalho final de análise dos dados. Cá está João novamente. Voltei. Depois do seu passeio no metro. Estou me ouvindo por aí. Então, Acho que sim. Thales vai explicar para nós, ele vai fazer um tour aqui pela Control Room. Thales vai... Então, agora vocês vão. Deixa eu ver. Agora vocês vão dar uma pequena voltinha aqui pela sala de controle. Aqui, não dá para dizer que talvez seja o coração do CERN, que aqui, do CERN, do CMS nesse caso, porque aqui a gente tem o monitoramento do que está acontecendo lá embaixo. Então você tem algumas pequenas nomenclaturas ali, de TS, por exemplo, Technical Shifter. Aí você tem tanto monitoramento prático, né, que é alguém olhando para as câmeras, se não tem nada acontecendo. Algum movimento que não deveria ter acontecido, algum acidente, coisas nesse sentido, uma coisa mais visual. E você tem a parte de software, que são basicamente ou números ou luzes vermelhas ou verdes. Vocês podem ter uma ideia aqui. Então, de qual forma a gente consegue se o detetor está funcionando como deveria, se não há nenhum tipo de incidente. 2, os dados que estão vindo, se eles têm qualidade suficiente para passar ao próximo nível ou não. 3, se, por exemplo, o sistema de tomada de dados está funcionando como deveria. Aqui, por exemplo, tem a mesa do Shift Leader, que é a pessoa que coordena todos os shifters. Aí vocês têm uma noção da luminosidade, mais ou menos seria uma quantidade que determina para a gente a quantidade de colisões que acontecem por um intervalo de tempo. Como vocês podem ver nesse momento, estamos sem beam, no beam, não há nenhum tipo de colisão neste momento. Por isso que, por exemplo, vocês tiveram acesso à caverna lá embaixo, por isso que esta sala se encontra mais vazia do que a média, por assim dizer. Aí isso vai mudar logo logo, em mais ou menos 2 meses. Retornamos à tomada de dados, que vai se estender um bocado. Então, aí vocês têm mais um pequeno vislumbre, uma pequena ideia da dimensão do detetor, dos seus subsistemas. Ali com seus pequenos nomes. Trigger, pixel, que seria o mais interno. O que mais temos aqui? Tracker dos traços, os 2 calorímetros, eletromagnético e o hadrônico. E, por fim, um sistema de íons aí, um pequeno, chamaria de event display. Ou você pode utilizar informação de mais alto nível para estudar o processo que está acontecendo. Não costuma ser tão bonito quanto aquele que está ali, mas deixamos isso para depois. Mas temos aqui o DAC, que seria da aquisição de dados de fato. Se você está conseguindo colidir de fato coletar isso, né? Você pode ter algum tipo de problema de não estar conseguindo coletar esses dados. Então estaria nessa responsabilidade o pessoal do DAC. Temos aqui a sala de controle, monitores, televisões a todos os gostos. Em período de tomada de dados, essas mesas costumam estar cheias de gente, cheias de pessoas fazendo esse monitoramento.
uma parte referente ao calorímetro. Eu, sinceramente, não compreendo muito bem. E você tem uma ideia de... As duas principais ideias são, de fato, monitorar o que está acontecendo lá embaixo e monitorar os dados que estão chegando para a gente aqui na superfície. Essas seriam as grandes prioridades. Aqui tem a aquisição do DQM, que seria o monitoramento da qualidade. Cá estamos. Ligando. Na sala de controle, nosso pequeno estúdio. No setup aqui. Ali a plaquinha da sala de controle. A mesa central. As decisões são tomadas. Temos um pequeno quadro bastante importante, que determina onde você pode ir, onde você não pode ir. Então, em geral, ali é acesso à informação mais rápido possível, onde você pode acessar, onde você não pode acessar. Que elas estão abertas, que elas estão fechadas, qual o status do que está acontecendo no momento. Aqui o prédio em si, a saída da sala de controle, eles chamam de aquário. Então, para quem gosta um pouco mais de história financeira, né, as famosas antigas bolsas de valores, do qual as pessoas ficavam visionadas por esses vidros, chamados de aquário. Cá estamos novamente, a mesa, sala vazia, horário de almoço, não temos dados nesse momento. Pode voltar. Podemos voltar. Nosso pequeno estúdio. Carlos, tem aqui um aluno que perguntou se há algum deadline para trabalhar na caverna, se tem que lá estar a trabalhar até quando? Até setembro ou tem que terminar antes os trabalhos lá na caverna? É uma pergunta interessante, tem várias respostas para elas, depende do contexto. Se a gente está em vídeo, por exemplo, agora, temos tomada de dados em mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. Existe um período do qual você pode trabalhar até lá e é esperado, ideal, que tudo esteja resolvido até lá. Caso contrário, esse problema vai ser carregado. Então tende a ser dessa forma. As pessoas vão ter mais informações. Vocês podem imaginar o mais período do seguinte, tempo. como vocês viram lá embaixo, fechar o CMS, o que eu quero dizer por fechar? Colocar todos aqueles discos de volta em posição, começar a montar aquela estrutura laranja, isso toma muito tempo. E também no começo, para retirar tudo, toma muito tempo. Então, no geral, tomamos dados durante o ano, o que significa que o CMS está ligado, tem prótons colidindo, então o acesso é extremamente restrito, não se pode entrar durante a tomada de dados, se acontece alguma pausa na LHC, então apenas um número pequeno, seleto de pessoas pode entrar para acessar alguma coisa a nível de eletrônica, algo assim, mas o CMS nunca vai ser aberto durante o ano, digamos aí entre abril e setembro, outubro, isso nunca acontece. O que acontece é no inverno, todo o inverno, ali já em novembro até fim de março, existe a parada técnica, que é o que a gente chama de Year-End Technical Stop. É uma parada técnica de fim de ano. E não é para aproveitar o Natal, né? Queria eu que fosse. Não, é o contrário na realidade. Eu, por exemplo, eu trabalho muito mais quando o CMS está parado em tomada de dados e aberto como agora para manutenção do que durante o ano, por conta do meu cargo, do que eu faço aqui. É claro que durante o ano, como o Thales disse, essa sala que está cheia, porque o CMS está ligado, tem próton colidindo, e é, digamos assim, a parte que realmente importa. A gente está tomando dado, é para isso que serve o CMS. Né? E qual era a pergunta que eu esqueci? Se tem algum tipo de deadline, algum tipo de... Sim, justamente. Na caverna, em geral. Pensem o seguinte, a partir do momento que o LHC é religado e as colisões lá voltam, todos os 4 experimentos têm que estar prontos para poder receber essas colisões. O que significa que as partes do CMS têm que estar fechadas, todo o shielding tem que estar fechado, o detector já tem que estar comissionado e pronto para começar a tomar dados. Ao mesmo tempo, o Atlas tem que estar pronto, a Alice tem que estar pronto, o LHCb tem que estar pronto. Então, existe uma coordenação entre experimentos para que isso aconteça. Então, sim, existe um deadline, existe um momento em que a gente... Então, desde o começo da parada técnica, todo o projeto, dia a dia, hora por hora, amanhã, como eu disse, né, os caras estão lá trabalhando, colocando o shielding, eles colocaram um X número de manhã e tem X número para colocar à tarde. E isso estava escrito no projeto desde junho do ano passado. Eles estavam pensando no que estão fazendo no dia de hoje desde junho do ano passado. Por quê? Se não houver
essa organização não funciona. Porque justamente, se abre o CMS, cada um vai fazer o que quiser, vai chegar no final e a gente vai estar ainda vendido ali. E agora? Eu estou na metade do meu trabalho, como que tem que fechar agora? Então, todo o projeto, cada subsistema, a gente se reúne, e quando acaba essa parada técnica, a gente já começa a se reunir para a próxima. E quando acaba a próxima, a gente já começa a se reunir para o long shutdown, que é um período mais longo em que o CMS e o LHC param para atualização dos sistemas. Então, é um nível de projeto, um nível de planejamento extremamente alto, porque você tem que, primeiro, colocar todas as atividades dos subsistemas para operarem no prazo, no mesmo, elas vão estar acontecendo no mesmo lugar, vocês viram, o espaço lá dentro não é muito grande, então atividades acontecendo ao mesmo tempo têm que ser analisadas, e algumas têm que ser até impedidas, no sentido de que algumas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo, por razões de segurança, e por outro lado, existe uma coordenação entre os experimentos, CMS, Atlas, HCB e Alice. E isso é aprovado com muita antecedência. Todos os projetos têm que ser escritos, tudo tem que ser discutido. Então, assim, é um nível de organização muito grande e necessário, senão a gente não fecha no prazo. Então, respondendo a pergunta, sim, tem um prazo que é estabelecido com uma grande antecedência, todos os projetos, tudo tem que ser feito, ser planejado. Outras perguntas? Na sala de controle, desculpa, na sala de controle recebem cada grupo de detectores da informação ou ela vem toda por junto? Então, nessa parte oval que eu mostrei aqui, que é onde a gente está, são análises globais. Então, por exemplo, aqui à nossa esquerda tem o DQM, Data Quality Monitor. Então, o monitoramento da qualidade do dado. Aqui vem tudo junto, assim. Tudo junto no sentido de que o plantonista que está aqui para fazer essa análise, ele tem uma interface gráfica com todos os subsistemas em que ele pode monitorar a qualidade do que está sendo tomado. Certo? Então, vem tudo junto no sentido de que é tudo sob responsabilidade do mesmo plantonista. Entretanto, as mesas que eu mostrei do lado de lá, aqui nessa mesma sala, mas separado dessa parte oval, cada subsistema tem a sua mesa. Porque o que acontece? Imagine só que o plantonista de monitoramento da qualidade de dados vê um problema numa câmara, num subsistema da câmara de muons. Ele foi treinado para identificar o sistema, mas ele precisa de um expert daquela câmara, porque ele não é expert de nada. Ele conhece o global. Então, onde tem um problema, ele precisa ou ligar ou simplesmente a mesa que é ao lado, se der a sorte de encontrar alguém desse subsistema, e avisar, falar, olha, teve esse alarme, está tendo esse problema, e é isso. E aí pronto. A ideia é essa, o plantonista ele monitora, né? Ele monitora e ele abre os contatos. O shift leader, que é o plantonista-chefe, se acontece alguma coisa, por exemplo, a parte mais preciosa do CMS é o tracker, que é a parte mais interna, está mais perto da colisão. Sem o tracker, a gente não faz análise física. Então, é praticamente inútil termos o CMS sem um tracker. Se acontece, estou dando um exemplo apenas, né? Se acontece alguma coisa grave, em que mais de 50% do tracker é desligado ou não está operacional, o Shift Leader, e só ele, tem o poder de ligar para a operação do LHC e pedir o LHC para parar. Por que isso é muita responsabilidade? Porque isso vai afetar os outros experimentos. Se o LHC para, Atlas para de tomar dado, LHCb e Alice também. Então é muita responsabilidade e essa que é a tarefa das pessoas que estão aqui durante a tomada de dados, 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo uma tomada de dados tranquila, com qualidade e contatando as pessoas certas nos momentos certos. E vão por mim. Os problemas, eles adoram acontecer sexta-feira à noite, sábado de manhã, domingo de manhã. E eu, por exemplo, o meu cargo aqui dentro é expert de por isso que eu falo muito de câmara de Mios. Porque eu sou expert dentro dos subsistemas de Mios. E a quantidade de ligação que eu já recebi final de semana, porque uma câmera parou de funcionar, porque uma FEB superaqueceu, então ela foi desligada. Eles adoram. Não, como nós, eles adoram parar de trabalhar no final de semana. Se vocês têm tantos dados que já recolheram,
para que repetir mais uma vez uma colisão? Excelente pergunta. pergunta, Excelente pergunta. Falando um pouco de física agora, eu falei muito de física também, mas eu digo de física de partículas, né? Existem processos. Bem, quando você colide dois prótons, pela mecânica quântica e pelos princípios da teoria quântica de campos, você nunca pode adivinhar o que vai acontecer. Eu não posso pegar dois feixes de prótons e falar, vou colidir, fazer uma colisão agora e é isso que vai acontecer. Não existe esse determinismo em física moderna. Isso já desde mais de 100 anos atrás. É tudo probabilístico. E é claro que os processos mais conhecidos, os processos que a gente já entende muito bem, eles são importantes, por exemplo, para a calibração do detector. Então a gente não joga fora a física que a gente já conhece. A gente guarda, porque ela pode ajudar a gente a calibrar o detector. Então a gente usa processos muito conhecidos para a calibração do detector. E aí agora vem a tua pergunta: para que colidir mais próton? Não já colidiu próton o suficiente? Não chega? Não. Por quê? Os processos em que a gente procura hoje, matéria escura, supersimetria, graviton, até monopolo magnético tem gente procurando, Pois é. né, Thales? Esses processos super raros, eles têm uma probabilidade minúscula de acontecer. Então, no fim das contas, o que importa é, sim, a quantidade de colisões que a gente tem. Então, por isso que se continua colidindo, para você obter mais dados, e com esses dados você conseguir fazer medidas de física rara. E, por outro lado, algumas medidas que a gente já tem, porque toda medida tem um erro, né? Não existe medida exata de nada em física experimental, e em nenhuma ciência experimental. Então, toda medida ela vem com um erro. E existem algumas teorias que corrigem o modelo padrão, que é a teoria mais aceita hoje para a física de partículas, mas elas corrigem o modelo padrão de maneira sutil. O que significa que muitas medidas que a gente já tem também são compatíveis com essas outras teorias. Então, ao mesmo tempo que a gente está buscando processos raros, a gente também quer diminuir a barra de erro de medidas que a gente já tem. Porque se a barra de erro diminui a certo ponto em que ela deixa de ser compatível com o que prevê o modelo padrão, isso pode indicar também nova física. Então, é uma agulha no palheiro, é uma coisa um pouco delicada de ser feita, mas essa é a resposta mais geral, assim. Se eu puder dar um outro exemplo, e eu Pode fazer o espero contrário também, né? Se que... você diminui o erro, você pode começar a excluir certas contribuições novas. Então você Exato, começa, tá? Não preciso mais procurar isso, ou porque exatamente. não existe, entre aspas, ou o detetor não é capaz de lidar com essa parcela da física. Então você consegue excluir isso, como se fosse um quadro e você vai começando a pintar certas partes e você começa a Exato. excluir Só isso para dar dentro um da exemplo, sua pesquisa. talvez seja um contra-exemplo, mas essa grandeza que o Thales falou, chamada luminosidade, ela é extremamente importante, porque ela mede a quantidade de colisões, próton-próton, a probabilidade de haver uma colisão por segundo por centímetro quadrado. Então imagine o seguinte: se eu pego o LHC na estrutura atual, tomo dados com ele por 100 anos, eu vou ter um X quantidade de dados que eu vou tomar. Mas agora, começando no ano que vem, com o long shutdown, o LHC também vai passar por uma atualização, aumentando essa quantidade, essa luminosidade instantânea, ela vai aumentar. Então, mais colisões vão passar a acontecer por centímetro quadrado por segundo. Então, para tomar a mesma quantidade de dados que a gente precisava de 10 anos, que a gente teria que tomar por 100 anos, Você vai tomar em menos a tempo. gente consegue tomar em 20. Então, a quantidade de dados tomados é muito importante, sim. Tem física nova, muito provavelmente acontecendo aqui no CMS, claro, durante a operação, sempre. Quer dizer, você nunca sabe o que vai ser. Como que você sabe que foi um Higgs que você fez? Como que você sabe que foi uma outra coisa? Você precisa tomar muito dado, para você ter estatística e conseguir ter uma medida. Um bóson de Higgs, a descoberta do Higgs não veio quando um bóson de Higgs foi descoberto, né? Alguns foram descobertos. Você tem você precisa ter margem estatística para ter um valor de medida e um erro. Seria como se você desse uma moeda, você dá uma moeda e pergunta qual a probabilidade que é cada um dos lados. Você não vai jogar duas vezes,
vai cair uma de cada lado, você não, é 50-50, acabou a minha medida. Exato. Imagine um dado viciado, né? Como que Então, você sabe que um dado está viciado? Você joga ele uma vez só? Não. Você já vai jogar ele uma vez só, vai cair um número qualquer. A probabilidade é igual de cair qualquer número de 1 a 6. Mas se esse dado é viciado mesmo, você tem que jogar ele um certo número de vezes para você entender, opa, então ele tem mais tendência a cair 3 do que cair qualquer outro número. Então você precisa de um conjunto de medidas para tirar uma conclusão. Existe uma expressão que acho que resume bem isso, que é tirar a sorte da equação. Exatamente. Você precisa tirar a sorte da equação. Exato. Outra pergunta? Já estamos... Vocês têm várias experiências. Como é que fazem a coordenação dos resultados? Porque obtêm resultados semelhantes em experiências diferentes. Como é que é feita essa coordenação dos resultados? É no momento? É após algum tempo? É a nível superior? Essa pergunta é polêmica. É uma boa pergunta. Em geral, nível superior. Os estudos são feitos dentro do experimento, chega a ser um resultado, o resultado é X. Quanto que deu no outro experimento? Ah, deu X mais ou menos 0,5. A gente senta, conversa e publica, por exemplo, os dois resultados. Ó, só para deixar claro, o que é feito no CMS, enquanto não é público, não é compartilhado com o Atlas. E o que é feito no Atlas, enquanto não é público, o que significa que qualquer um pode ver, não é compartilhado com o CMS. Nós precisamos de independência, no sentido de que nós procuramos por nova física aqui, enquanto eles procuram por nova física lá, e se a gente encontra alguma coisa, a gente vai torcer para que eles encontrem também, porque isso dá peso à medida. Então, vou dar um exemplo polêmico dos últimos anos. A massa de um bóson, que é uma partícula fundamental, chamada W, bóson W. O CDF, que é um experimento americano, achou um valor completamente fora do... Não completamente fora, mas que não batia com o modelo padrão. Foi o único experimento do mundo a ter essa discordância. No CMS, no final do ano passado, nós fizemos a medida mais precisa já feita da massa desse bóson. E bate o modelo padrão. Então, você ter mais experimentos no mundo, não só no LHC, mas no mundo, procurando a mesma coisa, é excelente. Porque às vezes alguma coisa vai acontecer eu dou um outro exemplo. Há uns 20 anos atrás, um experimento italiano em Gran Sasso publicou que o neutrino tem uma velocidade maior do que a luz. E isso foi uma bomba na época. Imagina, Einstein estava errado e acabou a física e não sei o quê. E foram ver, era simplesmente um sensor que estava mal calibrado. Então, essas coisas podem acontecer. Uma coisa que eu acho que eu posso deixar aqui como mensagem final é: a física é feita por gente, por pessoas. Não é robô, não é um gênio, não são gênios. Eu não sou gênio, Thales não é gênio, ninguém aqui é gênio. A gente é físico. A gente trabalha como trabalha o pedreiro, como trabalha o atendente da loja, como trabalha o professor. Somos gente. E gente erra. E gente faz besteira. Né? Então essas coisas podem acontecer. Não tem nenhum Deus aqui dentro guiando o futuro da humanidade. É tudo feito por gente. Então a gente precisa que outros grupos façam isso e para que depois a gente tenha como verificar de fato os resultados e que não foi enviesado por conta de um erro daqui ou dali. Né? Então acho que essa é uma mensagem bacana para deixar agora encaminhando já para o final. A física aqui no CERN, tanto no CMS como no Atlas, como qualquer outro experimento, é feita por gente normal, que erra, que às vezes está de mau humor, que às vezes está de bom humor demais e por aí vai. Né? Então, e estaremos muito felizes se um dia recebermos um de vocês aqui para trabalhar com a gente. Espero que tenha motivado estudantes e professores e tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor o que é feito aqui no CMS. Alguma outra pergunta? Acho que a gente tem tempo para mais uma ou duas. Alguém tem mais alguma questão? Está ali uma? Sim. João, basta falar. O que é exatamente o bóson de Higgs e a malha? Massa. Não é uma malha. Não, Massa era como uma malha. Bem, a pergunta é o que exatamente é o bóson de Higgs e depois eu não peguei. Sim. É isso. A massa. A massa. Bem, você quer explicar você, Thales? Você já trabalhou com Higgs, né? Pode ser. Então vai, Thales. Bom, o bóson de Higgs seria... Porque o modelo padrão ele é construído de uma forma muito organizada, muito interessante, mas faltava uma pergunta, tá? Eu sei que a massa da partícula tal é tanto, mas eu não sei qual foi o mecanismo, qual foi o processo que gerou essa massa.
Então, se teve a ideia de um campo, de uma partícula chamada bóson de Higgs, que seria o responsável por dar a massa, ou pelo menos em princípio, dar a massa a uma parte do modelo padrão. Então, a partícula interagiria com esse campo, que, como o João comentou da teoria quântica de campos, sem a ideia de que, na verdade, existem campos e as partículas, o que a gente observa é a manifestação desses campos. Então, a passar uma partícula simples, qualquer, ao passar por esse campo, ela sairia do outro lado com massa. Então, a proposta foi, tá, então temos uma partícula, temos um mecanismo que gera massa para todas as partículas que a gente observa no modelo padrão, todas que a gente observa, né, por consequência, por combinações e tudo mais. Então, esse foi o grande objetivo do LHC por volta do RAN 1, certo? Até 2012, quando anunciaram a descoberta no dia 4 de julho, um dia um pouquinho polêmico, mas deixa eu falar. No dia 4 de julho, eles anunciaram, sim, de fato, temos uma partícula compatível com esse bóson de Higgs. Então, em grande resumo, o bóson de Higgs seria o responsável pela massa que a gente observa no modelo padrão. A massa que a gente observa do lado de fora, digamos assim, na vida real, seria um pouquinho diferente. Agora, o que é massa é uma pergunta já um pouco mais interessante. Boa pergunta. Não seria a massa que a gente observa na balança. Acho que a forma mais interessante de dizer seria um número, é um número quântico, uma propriedade bastante particular. Cada partícula, assim como carga elétrica, como, por exemplo, do que ela é composta, a depender da partícula que você está olhando, que tipo de força, que tipo de interação ela participa. Então, a massa seria algo mais particular, não sei E exatamente a massa que a gente lembrando, no observa. fim das contas, que massa é energia. Então, uma outra ideia, uma outra maneira, se você quiser pensar, eu não estou corrigindo o Tales, né? Porque em física a gente tem várias maneiras de dizer a mesma coisa. O Tales disse absolutamente correto. Mas uma outra maneira que você pode dizer é que massa é energia em repouso. Então, se você tem um Higgs, que tem uma massa alta, sem nenhum outro tipo de energia, não tem velocidade, não tem nada, ele pode produzir outras partículas mais leves que tenham outros tipos de energia. Ou seja, a massa dele foi dividida em a massa das partículas, mas elas são mais leves. Então, você soma a massa de todo mundo, não dá a massa dele. Para onde foi o resto? Em energia. Então, massa é energia, pensando dessa outra forma, massa seria energia e repouso. Como eu disse, está certo também, como que Acho que o melhor exemplo aí seria, fugindo da nossa área um pouco, seria a física nuclear, seria uma bomba, Exato. seria uma usina nuclear. Pega um Exato. pouco da massa dali do urânio, dos elementos radioativos e transforma em energia de fato, que depois vira energia Exatamente. elétrica, mas aí já é uma outra discussão. Exato. Tempo para mais uma pergunta. O que é que vocês estão à procura neste momento, em termos de física? De O que novas... a gente procura hoje seria a matéria escura, seria uma parte componente do universo bastante relevante, que digamos que 30% do universo seria matéria, uma parte, 5%, 4% a matéria, que a gente chama de matéria luminosa, que é o que a gente vê no dia a dia, as partículas que a gente estuda no modelo padrão, estrelas, galáxias e por aí vai. E a segunda componente seria a matéria escura, que, de maneira técnica, seria uma matéria que não interage como a matéria que a gente está acostumado. É uma parte componente do universo bastante relevante, a gente não tem uma grande informação, tá, qual é a composição dela, a gente consegue produzir no laboratório, de maneira, né, digamos assim, artificial. Então, acho que seria hoje a grande pergunta, né? Existe a matéria escura, como ela é, do que ela é composta? Exato. A matéria escura a gente sabe de algumas propriedades, por exemplo, ela não interage com a luz, por isso o nome escura, mas a gente não sabe o que ela é. Então, hoje eu acho que é uma grande questão. Supersimetria também, partículas supersimétricas, já teve mais em alta, hoje perdeu-se um pouco, porque existe uma teoria, né? A teoria da supersimetria prevê exatamente o mesmo número de partículas que a gente conhece, fundamentais, né? Teriam uma irmã, Raquel e Ruth, né? Mas esse é muito jovem para falar Ruth e Raquel. Ninguém vai pegar referência. Ou seja, nós teríamos a previsão seria que o mesmo número de partículas que a gente tem, teríamos uma supersimétrica. Mas até hoje nenhuma foi encontrada. Então essa teoria ela acabou caindo um pouco aí, não é mais tão querida como era no começo, mas existem ainda grupos que estão procurando. E por aí vai, assim, medidas de precisão no modelo padrão, né, coisas que foram medidas, mas que a barra de erro ainda é um pouco grande. Algumas confirmações também. Exatamente. Confirmar algumas medidas que a gente já tem. E é isso, mas a gente não tem como tinha com o Higgs, por exemplo, né? Uma única partícula que a gente tinha clara, tinha um modelo que dizia a partícula, não dizia a massa, né?
mas dizia bem, isso a gente não tem hoje. Então, por isso, tomar mais dado, por isso, fazer a atualização do sistema, para a gente tentar, porque teorias a gente tem várias, né? Então, acho que hoje a gente está querendo, está num outro momento histórico da ciência, de que a gente precisa tentar ser guiado ou tentar pegar alguma pista de para onde ir via experimento, não via teoria. Muito bem. João e Tales, obrigado pela amabilidade de nos terem recebido. E espero que... Muito obrigado pela participação. Eu acho que foi ótimo, espero que vocês tenham absorvido bastante coisa, que tenham aproveitado bastante, e nós tenhamos motivado os estudantes a esse universo, não só estudantes. E é isso. Ficamos por aqui. Tchau. Tchau, tchau. Excelente dia.